Fala, minha gente, tudo bem? Mais uma aulinha então, né? Aula do curso de alfabetização para jovens e adultos, e a ideia aqui desse módulo é pensar em interpretação de texto. Já te falei que interpretar um texto é identificar palavras, frases, estruturas, mas também é identificar quem fala, com qual interesse, por que está falando, por que não está falando, tá? Então a gente tem que se ligar nisso. Então aqui, como interpretar textos? Gente, isso aqui tá na apostila de vocês, tá no material de apoio de vocês, tá? Porque é quase que um passo a passo pra gente treinar. Então imaginem assim que vocês vão pegar um texto e vão sair lendo e entender tudo que está escrito ali. Assim como vocês não vão pegar um papel, uma caneta e vão sair escrevendo tudo de uma hora para outra. É um processo, a gente vai escrevendo, a gente vai aprendendo. Hoje em dia a gente fala muito em letramento ao longo da vida, né? Então a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Não imaginem que tenha um ser humano na face da Terra que lê tudo claramente e completamente tranquilo, nem que escreve assim de primeira qualquer coisa. Não, se a gente vai pensar os escritores de literatura, olha quanto tempo, olha quantas escritas e reescritas eles vão ter, né, para conseguir chegar num texto final. Ou quantas vezes a gente vai ter que ler um livro de literatura. Eu mesmo, gente, sou prof de literatura. Leio, releio, leio com meus alunos, leio com meus amigos, leio com meus colegas, e tem múltiplas possibilidades de leitura sempre, tá? Então, calma, muita calma nessa hora. Então aqui, alguns passos bem interessantes na hora de ler um texto, tá? E aqui a gente tá falando de textos que são mais visuais, que depende muito mais do como tu tá vendo ele, né? O que tu tá vendo nele. Então isso quer dizer o quê? Tem figura, tem imagem, tem outras coisas além de somente as palavras. Então assim, o que a gente faz? Bom, se é um texto visual, como uma pintura, como um desenho, como um quadrinho, como, né, a história da Turma da Mônica, alguma coisa assim, tu vai identificar as partes escritas, se houverem, porque às vezes não existem, tá? Se houverem, tu vai se identificar. Identificar no sentido de olhar, de ver o que elas estão fazendo ali, tá? Depois a gente vai passar para o processo de ler de fato, tá? Mas a gente tá identificando ali. Depois, o segundo passo, identificar cores, formas, né? A estrutura em si. E aquilo que a gente chama de elementos visuais, né? Depois, agora sim, quais as relações entre os elementos verbais e os visuais? Então, por exemplo, se eu tenho um quadrinho e só tem a palavra corra no meio do quadrinho, né? O que ele está querendo dizer? Será que esse quadrinho ele vai estar numa cor assim, branquinha, begezinha? Ou será que ele vai estar num vermelhão? Né? Será que, se for um balãozinho, será que vai ser um balãozinho redondo, balãozinho de fala? Ou será que vai ser aquele balãozinho todo espivitadinho, né? Então, tem diferenças, tá? O visual e o verbal, eles se complementam. Não quer dizer que se não tem palavras escritas não é texto, tá? Nem sempre vai ter palavra escrita, né? Agora aqui, o 4. Quem escreveu o texto, né? Qual é o autor? Lembra que a gente já falava isso na aula passada, né? Quem é esse autor? Qual o posicionamento desse autor? Quais os interesses que ele defende? Não só ele, né? Quem publicou ele, todo um circuito, né, de construção de conhecimento que acontece ao se publicar, ao se escrever, ao se fazer um texto circular, tá? Quem é o autor? Quais as intenções, né? Quais as intenções ao publicar esse texto? Quais as relações de poder que estão imbricadas aqui, né? Já falei pra vocês. E quais os interesses na escrita desse texto, né? Não sei se vocês sabem, tem muito texto que é encomendado, né? Que é dito, olha, escreve sobre isso, fala sobre aquilo. Então, existem interesses, tanto temáticos, isso não é errado, gente, isso não é crime, isso não é nada demais. Mas existe um interesse temático, né? Até pra tu contratar um profissional pra escrever um texto pra ti. Daqui a pouco tu quer, tu como, sei lá, editor de um jornal, tu quer um texto sobre esporte, tu não vai encomendar de uma pessoa que escreve sobre lazer, né? Não sei, não faz muito sentido, né? E aí o 5, qual a ação que ocorre no texto, né? Lembra lá, sobre o que é o texto, quais são os envolvidos, as pessoas, os personagens, ou então, e não precisa ser só ficção, tá? Eu não tô falando de romance só. Eu tô falando assim, tem uma notícia de jornal que fulano matou ciclano. Quem é fulano, quem é ciclano, o que fulano fazia, o que ciclano fazia, tá? E a gente tem que se ligar sempre que muitas vezes na nossa leitura há uma série de preconceitos, né? Conceitos já estabelecidos. Então, fulano, ex-marido mata mulher, não, homem mata ex-mulher a facadas.
E aí, que homem é esse? Por quem é essa mulher? Por que eles eram ex-marido e mulher, né? Como que essa relação está imbricada? Será que eu posso dizer só, ela pediu, foi assim mesmo, é isso aí que acontece? Ou será que eu tenho que entender que tem outras camadas mais profundas nessas relações? Talvez seja o caminho, né? Sempre perguntar o porquê, o como, o quando. E claro, né, gente, sempre tentar se livrar de uma série de preconceitos que a gente tem, tanto na vida quanto na escrita e na leitura. Porque lembrando sempre, né, um texto é o que a gente é. O nosso texto, por mais que a gente tente disfarçar, é o que a gente é, né? Então aqui, por que a ação ocorreu? A ação é inesperada de alguma forma, né? Às vezes quando a gente traz textos visuais, a gente tem um texto específico que chama tirinha, que a gente vai ver aqui, que ele geralmente tem uma quebra de expectativa. Então tu está acostumado com alguma coisa que acontece sempre e do nada essa coisa ela acontece diferente. Isso gera um certo efeito de humor, tá? Vou te mostrar como. Para começo de conversa, então, aqui uma charge, tá? E eu trago algumas informações mais gerais sobre o que é uma charge. É um texto crítico e direto, tá? Não é um texto que faz rodeios, não é um romance que tu vai ficar, fulano falou com ciclano, não, é um texto direto, é uma imagem, né? Uma só, geralmente um quadro só, um texto crítico e direto. Remete ao tempo presente também, geralmente, né? Então, às vezes tu lê uma charge muito tempo depois, 50 anos depois, talvez não faça tanto sentido com o contexto, mas às vezes faz, né? Aqui, por exemplo, não sei se vocês estão reconhecendo aí, mas aqui a gente tem a estátua do Cristo Redentor. Olha só como essa imagem, ela me remete a alguma coisa, né? Tu tem o Cristo Redentor, ele tá falando no celular, né? Não sei se vocês conseguem ver daí. E aqui tem uma série de luzinhas, né? Não dá pra entender muito bem, mas se olhar de pertinho, tu vai ver que essas luzinhas, elas fazem o caminhozinho de algo que tá muito parecido com uma bala, né? De um tiro. Então aqui tá o Cristo Redentor, em vez de estar os dois braços abertos, como a estátua, né? Ele tá com uma mão no celular e outro braço aberto. E aí o texto verbal, o que é? A coisa aqui tá feia, né? Então, claramente, ele está se remetendo à questão da violência, né? Um monte de tiro ali no Rio de Janeiro, porque o Cristo Redentor a gente sabe ficar no Rio de Janeiro. E a gente tem a relação com o que aqui, né? O laçador do Rio Grande do Sul, né? Que também é uma estátua bem famosa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, ele vai dizer o seguinte, né? O laçador tá ali com seu laço, né? E falando no seu celularzinho também, a outra estátua, né? E ele vai dizer o quê? Nem me fala, vou ter que desligar, né? Porque ele tá falando isso porque duas pessoas estão assaltando ele também. Então, gente, qual a relação que existe aqui? Qual a crítica? Claramente é uma crítica à violência, né? Ao excesso de violência. Se a gente considera o Rio de Janeiro um lugar violento, eu não sei se é um estereótipo em todo o Brasil, mas acredito que talvez sim, que o Rio de Janeiro é um estado muito, principalmente uma cidade, muito violenta, né? Que há muitos crimes, né? Enfim, toda essa cultura. E aí aqui brincando com essa relação Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que talvez a violência também esteja bem intensa aqui. Viu? É uma crítica direta, é uma imagem que fala poucas coisas e traz uma crítica bem interessante. Tranquilo, né, gente? Basicamente, imagem relacionar texto visual com informações verbais que nesse caso existem, mas poderiam não estar aqui, né? Se a gente não tivesse as informações verbais, a gente também mais ou menos conseguiria entender, né? Cristo com um monte de tiro, aqui o laçador sendo assaltado, seria uma crítica à violência, né? Mas o texto verbal, ele traz outras camadas, né? Ele traz outras informações que deixam mais claras ainda a crítica que está acontecendo aqui. Daí que eu falei pra vocês, né? A tirinha. É um texto um pouco mais longo do que a charge, tá? Mas assim, quando eu falo em texto um pouco mais longo, um texto um pouco mais curto, eu não tô dizendo que é uma coisa assim absolutamente certeira, tá? Tô dizendo só que ele é um pouco mais longo, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai ter 4 tirinhas, né? E a gente tem o que aqui? É um papagaio, né? Aqueles que repete, a gente fala. Ou um passarinho, sei lá, né? Nesse caso pode ser um passarinho. E ele diz vários insultos, né? Ele vai dizer gorda, não, ha, adoro ser politicamente incorreto, né? Aí ele vai continuar, aleijado, viado, preto, feio, baiano, né? Como se tudo isso aqui fossem ofensas, né? Tentando falar ofensas, tá claro pra todo mundo que isso aqui são palavras ofensivas, né? E aí, gente, olha só, o que tá acontecendo, né? A gente tem uma sequência de informações nos 3 primeiros quadros, lembrando, a gente sempre lê daqui pra cá,
e daqui pra cá. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Esse é o quarto quadrinho. Então, o que acontece aqui, né? Tu espera que ele vai dizer alguma coisa, continuar ofendendo, alguma coisa assim. E daí, o último quadrinho, tu tem outros 2 pássaros, tá? E tem uma diferença crucial aqui. Aquele pássaro que tá lá no fundo, que tá xingando e esbravejando, ele tá dentro de uma gaiola. E os outros 2 estão soltos. E olha só o que vai dizer, um passarinho vai dizer pro outro, né? É o consolo do prisioneiro. Por que será que ele fala isso, né? Justamente, será que isso não quer dizer que o fato de tu ter um pássaro dentro de uma gaiola, ou como esse pássaro, ele cria uma imagem que poderia ser de uma pessoa, né? As pessoas estão aprisionadas dentro de suas ideias pré-concebidas que não conseguem sair. Então, como elas não conseguem sair, elas xingam todo mundo, né? E aí os pássaros que estão soltos, eles têm uma outra visão sobre o assunto, né? É interessante também. Nota como o texto, ele é um pouco mais longo do que o outro, mas ainda assim, ele traz uma questão, né? Tão profunda quanto, né? Bem interessante também. As tirinhas, elas não são tão conhecidas por serem textos políticos, né? Isso seria mais uma coisa da charge, de trazer uma questão política presente, né? A tirinha, ela é mais uma narrativa, tá? Embora também traga alguma crítica, né? Aqui, por exemplo, as pessoas que não conseguem não ser preconceituosas, né? Não conseguem respeitar o outro. Então aqui, isso aqui eu trouxe propositalmente assim, tá? Publicidade, texto publicitário. Aqui, quem vê televisão certamente já viu esse cara em algum lugar, né? Quem é esse cara aqui? Ele é o cara, tá? Do Posto Ipiranga. Tá? Lembra lá? Melhor perguntar lá no Posto Ipiranga. Ele tá sempre dizendo, né? O que é a publicidade do Posto Ipiranga? Chega alguém num caminhão, num cavalo, numa bicicleta, sei lá, alguém tá meio perdido e pede: eu queria trocar meus quilômetros de vantagem, eu queria abastecer a melhor gasolina, eu queria abastecer com a gasolina que ajuda o meio ambiente, eu quero não sei o quê. Tudo coisas, né, maravilhosas da propaganda da Ipiranga. E lembra que qual a finalidade de uma publicidade, qual a finalidade de uma propaganda? É te convencer a consumir aquele produto. Então, com essa publicidade, né, melhor perguntar lá no Posto Ipiranga, melhor ir lá no Posto Ipiranga, é lá no Posto Ipiranga que tu vai resolver, fica na nossa cabeça o quê? Que é no Posto Ipiranga que a gente resolve a questão, tá? E aí o que gera o humor, né? É um cara que, na verdade, ele não sabe nada, né? Esse cara aqui, o principal da propaganda, ele não sabe nada. O que ele sabe? Ele sabe que é no Posto Ipiranga. Então ele nem tenta saber, ele nem tenta responder. Ele só diz, lá no Posto Ipiranga, lá no Posto Ipiranga, lá no Posto Ipiranga. E aí ele vira esse personagem meio engraçado, né? Meio cômico. Então é isso que a gente tem que se ligar quando a gente estiver vendo um texto visual. E aí te liga aqui que eu não trouxe a publicidade em si, né, o vídeo, né, porque é uma propaganda que passa na televisão, então ela não é só visual, ela é verbo visual, né, ela é multimídia. Para vocês lembrarem mais ou menos o que acontece nessa publicidade, tá? E aí, gente, olha só, vocês já sabem que eu sou uma adoradora da internet, né? Eu acho a internet uma ferramenta incrível, embora tenha muitas críticas também. Tem um gênero visual que chama meme, isso é maravilhoso, tá? Chama meme. E aí aqui, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês se lembram, chama Nazaré Tedesco, essa senhora, né? Na verdade, ela é uma personagem de uma novela e ela era uma vilã que jogou não sei quem da escada. Eu nem me lembro muito bem da história, mas eu lembro que ela era uma grande vilã. Só que aí tem uma cena em que ela parece meio confusa, assim, né? Olhando pra lá, olhando pra cá, aquelas cenas meio... o que será que aconteceu? E aí pegaram, recortaram a cena e botaram esses... fórmulas e estruturas matemáticas para demonstrar o quê? Uma Nazaré Tedesco perplexa, né? Então sempre que a gente fica na dúvida de alguma coisa, alguém explicou, se eu falar para vocês, gente, estou entendendo a aula, e vocês me mandarem essa figurinha aqui, eu vou saber que vocês estão meio na dúvida, né? Porque ela fica com a cara de que, será que é isso aí mesmo? Tá? Então essa é a brincadeira. Tu pega uma imagem do mundo que já existe e aí tu brinca, né, com essa imagem que já existe. Então aqui o meme, ele representa nesse caso um sentimento, né, a confusão, a não entender muito bem o que está se falando, tá? Agora aqui a Joelma, tá, que é também outro meme que eu adoro da internet, que é o seguinte: ela super triste aqui, né, com uma aparência super triste, mas na realidade ela não está tão triste assim, ela está sorrindo. Isso também, tá? Isso são sempre acontecimentos, um trecho de um filme, um trecho de uma entrevista, que se eu não me engano ela estava dando uma entrevista no Faustão, e ele perguntou alguma coisa pra ela, e ela fez essa carinha e depois ela acabou abrindo um sorrisinho, né?
Então, assim, e aí veio esse texto, o que conclui o meme, né? A criação do meme é ruim, você não vai gostar, né? Não, é ruim. Quando a gente diz, não é ruim, nem vai, e a coisa é super legal. Então, aqui, é ruim, você não vai gostar. E aí, aqui, não sabe o que tá perdendo, né? Então, a ideia de que, na verdade, a pessoa tá enganando a outra, tá? Esses são os memes. Vocês devem ver vários memes aí pelo Facebook, porque é o que mais tem, tá? Uns ótimos, outros bem preconceituosos, então a gente tem que dar uma cuidado, uma filtrada. Tá certo, minha gente? Então esses foram os gêneros visuais. Lembra, tá? Tem que ver todo o contexto, o que a imagem tá te dizendo e, para além disso, né, o que o texto verbal, se houver, tá te dizendo ou não. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima.